A mim foi pedido que nessa manhã falasse para vocês sobre o tema a liberdade religiosa na perspectiva bíblico-profética adventista. É um tema que nos interessa. Talvez seja o ponto da liberdade religiosa que mais nos interessa. Porque está diretamente relacionado esse tema com a nossa própria razão de ser, com a nossa identidade enquanto remanescente profético. Bom, vou tentar usar bem o tempo que tenho. Por isso, antes mesmo de abrir a Bíblia, eu explico a vocês que o meu objetivo nessa manhã é responder-lhes 3 perguntas, ou ajudar-lhes a relembrarem 3 perguntas e respostas que estão presentes na palavra de Deus e que nos interessam muito. Primeira, é a liberdade religiosa um assunto importante para os cristãos? É o que as profecias apontam acerca da relevância desse tema para os adventistas do 7º dia? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? Quero, portanto, para responder essas perguntas com vocês, dividir o nosso estudo dessa manhã em 2 partes. A primeira, um panorama histórico de ameaça à liberdade religiosa. Como foi a liberdade religiosa na história do cristianismo? E segundo, o último conflito de liberdade religiosa. E aí nós tiraremos algumas conclusões. Eu espero a essa altura que tenhamos relembrado algumas das preciosas lições da palavra de Deus. Aqueles que estiveram ontem se recordam. Eu os lembrei que para nós, enquanto cristãos adventistas do 7º dia, só faz sentido estudar a liberdade religiosa se o fizermos à luz desse grande contexto que é o quê? O grande conflito. Podemos fazer muitos estudos acerca da liberdade. Se não estudarmos esse tema à luz do grande conflito, corremos o risco de fazer bons estudos, mas não alcançarmos o objetivo que Deus tem para nós. Por isso nós vamos fazer nessa manhã um estudo baseado no grande conflito. O nosso texto-chave é o texto-chave que se encontra em Jó, capítulo 8, versos 9 e 10. Você pode acompanhar comigo a leitura. O texto diz: pois eu te peço, pergunta agora a quem? Não entendi, irmãos. A quem? Gerações passadas. E atenta para a experiência de quem? De seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Amigos, o nosso texto-chave é muito significativo para nós enquanto adventistas. Nos últimos anos, para a honra e glória de Deus, nosso povo cresceu. Os últimos levantamentos já falam de 18 milhões de membros no mundo. Muitos que estão em nosso meio, muitos de nós, somos recém-chegados. Muitos não têm uma noção do legado adventista do 7º dia, do legado de liberdade religiosa que os adventistas pioneiros nos deixaram. Por isso eu começo com esse texto, e a minha proposta para vocês nessa manhã é olhar para a história e perguntar à Bíblia. Repito, olhar para a história e perguntar à Bíblia. E a Bíblia tem muito a nos dizer, a história tem muito a nos dizer. Antes de perguntarmos para a Bíblia então, vamos perguntar aos nossos pais. Vamos relembrar alguns desafios de liberdade religiosa que a igreja viveu. Quando estudamos a história da igreja, nós dividimos a história em 7 períodos. Lógico, estamos seguindo Apocalipse, capítulos 2
e 3. Nós chamamos o primeiro período da igreja, o período da igreja de Éfeso, chamamos de a igreja do período apostólico. A igreja do período de Esmirna, chamamos de igreja perseguida. A igreja do período de Pérgamo, chamamos de igreja imperial. A igreja do período de Tiatira, chamamos de igreja medieval. A igreja do período de Sardes, chamamos de igreja reformada. A igreja do período de Filadélfia, chamamos de a igreja moderna, ou reavivada, como preferem alguns. E a igreja de Laodiceia, chamamos de a igreja remanescente. Quando vamos para Apocalipse, e quando o Apocalipse nos convida a relembrar a trajetória da igreja, à luz do grande conflito, nós percebemos como pano de fundo um conflito acerca da liberdade religiosa. Um conflito acerca da possibilidade de se adorar ou não o Deus verdadeiro. Já na primeira igreja, já com o fundador do cristianismo, o Senhor Jesus Cristo, nós percebemos um conflito acerca da liberdade religiosa. No ano 31, o Senhor é crucificado, é flagelado por conta dos seus ensinos religiosos. Cerca de 3 anos mais tarde, Estevão é apedrejado, marcando assim o primeiro momento em que a igreja definitivamente começa a ser perseguida. O tempo passa. Atos 12 nos fala de grandes perseguições aos discípulos, aos apóstolos. Muitos deles morreram diretamente por questões religiosas, isso nos está declarado nos registros sagrados. Atos 12 diz que em determinada ocasião Pedro foi liberto, mas Tiago foi o quê? Decapitado por razões religiosas. O tempo se passou. Em 64, esse cidadão, chamado de Nero, um dos imperadores romanos, mente doente, esse homem queria deixar o seu nome gravado na história do Império Romano. Os imperadores romanos eram conhecidos pelos grandes feitos, as grandes construções que deixavam. Roma já não tinha mais lugar para que construções fossem deixadas com o nome de Nero. Nero então teve a brilhante ideia de atear fogo em Roma, para que depois a reconstruísse e deixasse o seu nome gravado na história. Dos 14 bairros que tem em Roma, 2 historiadores da época, Suetônio e Plínio, o Moço, registram que dos 14 bairros de Roma, 10 se queimaram para virar pó. Propositadamente, Nero começou o fogo pelo templo de Júpiter e pelo templo onde ficavam as musas, as deusas romanas, as chamadas musas vestais. Quando Nero foi apertado pelo povo, Nero então colocou a culpa nos cristãos. E começa aí, desencadeia-se aí uma perseguição religiosa tremenda. Nessa perseguição, desencadeada por Nero, libera aí, Juanito. Nessa perseguição desencadeada por Nero, padeceu primeiramente o apóstolo Paulo, possivelmente do lado de fora da cidade, onde hoje fica, para aqueles que já foram a Roma, a Catedral de São Paulo. Dentro dos portões de Roma, no antigo lugar do circo romano, padeceu o seu co-irmão, ajuda aí, Juanito. Padeceu o seu co-irmão, Pedro, crucificado, de cabeça para baixo.
um dos primeiros mártires apostólicos. Anos mais tarde, anos 70, o general Tito cercou Jerusalém e pela segunda vez invadiu a cidade, destruiu tudo. E levou ali alguns judeus para a cidade de Roma. Os historiadores da época dizem que foram cerca de 30 mil. E esses judeus agora levados para Roma, também por razões religiosas, eles são colocados entre o ano 70 e o ano 80 para trabalharem na construção do grande anfiteatro que mais tarde seria conhecido pelo nome de Colisseum, que vem do latim colossal, por causa de uma estátua de Nero que ficava ao lado da arena. 32 mil judeus trabalhando durante 10 anos, construíram essa grande arena que hoje é um dos espetáculos arquitetônicos da cidade de Roma. Muitos morreram aí. Judeus e também cristãos. No ano de 90, desencadeou-se uma nova onda de perseguição. Desta vez, decretada por Domiciano. E dizem que Domiciano decretou uma festa de 100 dias em Roma. Nessa festa foram mortos mais de 5 mil cristãos. Em apenas 100 dias. Eles eram jogados aos leões, queimados vivos, colocados para se degladiarem com os lutadores. Tudo isso porque não concordavam em prestarem culto ao imperador. Havia nessa época a religião civil romana, em que o imperador era considerado um deus, e aquele que não o adorasse, sofreria duras penas. Nessa ocasião, o apóstolo João é levado para Patmos, e ali permanece por muito tempo, porque possivelmente não quis adorar o imperador. Nessa época os cristãos, por causa da perseguição religiosa, adotaram um símbolo. Os cristãos precisavam se encontrar. E para se encontrarem e não correrem o risco de serem pegos por falsos irmãos, eles então usaram o símbolo do peixe. Na época, o inglês da época era o grego. O idioma internacional da época era o grego. Então os cristãos, por força das circunstâncias, para pregar em outros lugares, tinham que saber grego. E eles tomaram a palavrinha ictis, no grego, por causa do acróstico dessa palavra, por causa das iniciais dessa palavra, no grego, eles então se identificavam uns para os outros. Ictis é exatamente o acrônimo Iisus Christos Theou Huios Soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Era comum um cristão chegar então, encontrar-se com outro na orla de uma praia, ou em um lugar que tivesse areia, e ele então fazia assim com o pé, uma meia-lua. E o outro vinha então e fechava aquela meia-lua com o outro pé, fechando o símbolo do peixe. E dessa maneira, por muitos anos, eles tentaram se proteger das duras perseguições religiosas intentadas pelo Império Romano. Mas muitos mártires padeceram por causa da fé cristã. Há relatos de que nessa época muitos cristãos derramaram seu sangue em todo o império por conta da sua fé. No livro dos mártires, John Foxe nos sugere que teriam sido 10 ondas de perseguição. 10 grandes ondas que varreram o período da chamada igreja perseguida. Começando por Nero até Diocleciano. Diocleciano desencadeia a última grande onda, que dura 10 anos. Exatamente os 10 dias profetizados em Apocalipse capítulo 2, verso 10.
Ao final desse período, houve a suposta conversão de um imperador romano chamado Constantino, que começou então o processo de romanização da igreja. A partir desse momento surge o que a profecia chama de pequeno chifre. Pequeno chifre seria a versão romana da igreja. Uma versão muito peculiar, pela forma como trabalha com a questão da liberdade religiosa. Um poder muito peculiar. Um poder que recebeu a sua autoridade de dois grandes homens. Não tendo tempo de falar dos dois aqui, quero mencionar apenas um deles. Assim que Constantino deu as mãos para a igreja, Constantino declarou o cristianismo no ano 313 como uma religião lícita, ou como uma religião lícita no Império Romano. Em 323, 10 anos mais tarde, Constantino declarou então a igreja romana como amiga do império. E em 380, um outro imperador chamado Teodósio declarou a igreja romana como a igreja oficial do império. E a partir daí a igreja romana começou a receber poder dos reis. No século IV para o V, um rei que deu muito poder para a igreja romana foi Clovis, o primeiro rei franco que se converte, entre aspas, ao cristianismo e coloca suas tropas a serviço do poder de Roma. No século seguinte, século VI, aparece na história um camarada chamado Justiniano. Ele estabelece o chamado Corpus Iuris Civili Romani. Essa lei se compõe de 4 partes, o chamado Código de Justiniano, ou Códex, que eram legislações de natureza civil para o dia a dia das pessoas. Os digestos, ou pandectas, que eram as interpretações dos juristas acerca dessas leis. A terceira parte, as institutas, que eram um manual técnico para aqueles que se dedicavam ao direito. E que nos interessa aqui nessa manhã, para o nosso sermão, é as chamadas novelas ou autênticas. E quando eu dou essa aula lá no teológico, eu costumo dizer para os meus alunos que novela não presta desde quando surgiu. Desde quando escreveram as primeiras, esse negócio não presta. Essa era a parte do Código Iuris Civili, que cuidava dos assuntos religiosos do império. E nessa parte, a igreja romana foi declarada agora com autoridade para julgar, condenar e decretar, inclusive, a pena capital para aqueles que desobedecessem às ordens eclesiásticas. Essas novelas ou autênticas surgem a partir de 534 e elas passam a vigorar no ano de 538, marcando então o início da profecia dos 1260 anos, em que o chifre pequeno perseguiria com poder político e religioso aqueles que discordassem dele. Uma amostra disso, do poder que o chifre pequeno adquiriu ao longo da história, pode ser vista no 11º para o 12º século, quando é desencadeada então a primeira grande cruzada, o empreendimento do poder religioso romano, ao argumento de que Jerusalém estava sob o controle e sob o domínio dos turcos otomanos, e que precisava ser liberta e recuperada para o cristianismo. Foram 8 grandes ondas de cruzadas, em todas elas, comandadas diretamente pelo poder papal, o poder romano. Quem iam nessas cruzadas? Os guerreiros iam pela promessa de riqueza.
os criminosos pela promessa de liberdade, mas havia também mendigos e havia até mesmo crianças. Guerra em nome de Deus. Uma amostra do poder do pequeno chifre pode ser vista também na condenação de John Hus, no concílio que aconteceu na cidade de Constance, na Alemanha, no ano de 1415. Em 18 de julho de 1415, John Hus foi levado diante do concílio e foi o primeiro erudito, primeiro acadêmico a ser morto na fogueira, pelo simples fato de não concordar com as interpretações do poder de Roma acerca das Escrituras. Aqui seria o lugar em Constance, onde Hus teria sido queimado em julho de 1415. No ano seguinte, nesse mesmo lugar, também foi queimado o pupilo e auxiliar direto de John Hus, conhecido como Jerônimo de Praga. Crime de Jerônimo, o mesmo de Hus: ousar discordar do chifre pequeno. Mais tarde, o chifre pequeno também demonstra o seu poder, quando, fazendo guerra contra os árabes, destrói muitas tribos árabes. Ao mesmo tempo, vemos o povo de Deus sendo atacado. Essa é uma pintura que relata a conquista de Constantinopla em 1453. Montado nos cavalos, nós temos os árabes, e saindo ali dos confessionários, os cristãos. Os cristãos também foram perseguidos por causa da sua fé, por poderes de fora do cristianismo. Por muito tempo e muitas vezes, os árabes, muçulmanos, perseguiram os cristãos. 31 de outubro de 1517. Chegamos agora ao período da Reforma Protestante. Lutero, protestando contra o tráfico de indulgências, afixa as suas 95 teses contra o tráfico de indulgências na porta da Catedral de Wittenberg. Imediatamente os escritos de Lutero se disseminaram pela Alemanha, ajudados por uma série de fatores, entre eles a criação da prensa por Johannes Gutenberg, anos antes, 30 anos antes. Os escritos de Lutero se espalharam por toda a Europa como fogo em uma substância inflamável. O preço disso foi alto. Lutero foi convocado para se apresentar diante de Carlos V na Dieta de Worms, em 1521. Lutero se apresenta e fora exigido de Lutero que renegasse suas obras, queimasse seus livros, e que não mais pregasse, e que se resignasse da sua fé. Não temos tempo aqui, mas quero lembrá-los da frase de Lutero na sua confissão de fé. Lutero, diante da dieta, ele disse: a menos que me provem pelas escrituras sagradas que eu estou errado, eu não posso, não devo e não vou renegar a minha fé. E ele termina a sua frase dizendo: que Deus me ajude. As hostes do mal, as potestades do inferno se levantaram mais uma vez contra o povo de Deus, contra a igreja. Não é novidade isso. Se na sua casa você for ler a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz a Timóteo no capítulo 2, todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Vivemos numa época que queremos as bênçãos de servir a Deus, mas não queremos pagar o preço. Queremos um cristianismo adaptado. Lutero foi duramente perseguido. Em 1541, a coisa piorou. Lutero finalmente termina a sua tradução do Novo Testamento.
traduziu o Novo Testamento agora não da Vulgata de Jerônimo, não da Septuaginta, das versões já maculadas pelas distorções religiosas. Lutero traduz o Novo Testamento ao alemão, direto das fontes originais. Lutero coloca a sua Bíblia à disposição. Como resposta a isso, como resposta à divulgação da Bíblia ao povo, na língua materna, o poder romano convoca o Concílio de Trento. Recebeu esse nome por ter sido realizado na cidade de Trento, numa colônia italiana. Esse concílio, ele dura de 1545 a 1563. E esse concílio deixa algumas marcas. Esse concílio, ele decreta algumas reformas na igreja romana e decreta a chamada contra-reforma. Uma tentativa de responder às acusações de que a igreja romana estava corrompida. O sistema papal, então, dá duas respostas. Decreta uma reforma e decreta uma contra-reforma. O problema da reforma é que ela não atinge a teologia. A teologia romana continuou romana. E como tudo que é romano, muitas vezes afetada pelo paganismo. E quero chamar a atenção de vocês para 4 realidades que foram decretadas pelo Concílio de Trento. A primeira, o índex. A segunda, a Inquisição. A terceira, os autos de fé. E a quarta, a sociedade de Jesus. Passo a falar-lhes rapidamente sobre cada uma delas. O índex, ou chamado Librorum Prohibitorum. Esse livro foi decretado pelo Concílio de Trento, e ele consistia numa relação de obras proibidas pelo poder papal de serem lidas, comercializadas, traficadas. Naquela época havia muito tráfico de literatura proibida. Quem fosse pego com obras que constavam do índex, automaticamente era declarado rebelde ao sistema papal e era sumariamente condenado à morte. A Inquisição, que já começara desde o século XII na França, foi revigorada agora a partir do Concílio de Trento. Decidiu-se em Trento que a Inquisição seria um meio legítimo de fazer calar as vozes dissonantes do cristianismo então dominante, o cristianismo romano. A Inquisição tinha 2 tipos de julgamentos: julgamentos públicos e julgamentos privados. Os julgamentos públicos e privados eram feitos pela ordem dos dominicanos. Eles eram responsáveis pelos procedimentos do chamado Tribunal do Santo Ofício. Os levantamentos por alto que se faz dão conta de que a partir do Concílio de Trento, 3 grandes ondas inquisitoriais ocorreram na Europa. Dá-se notícia de terem morrido mais de 1 milhão de pessoas na Europa por conta da Inquisição. Eram variados os instrumentos usados na época. A ideia era infligir sofrimento ao indivíduo, para que ele confessasse a sua culpa, e assim não tivesse a sua alma lançada no chamado purgatório. A essa altura, o sistema romano já havia desenvolvido uma teologia de 3 estágios da alma: o estágio inferior, estágio intermediário, estágio superior. No estágio inferior, a alma estaria no inferno. No estágio intermediário, a alma estaria no purgatório. E no estágio superior, a alma estaria no céu. A ideia da Inquisição era fazer o indivíduo acreditar que se ele fosse supliciado e se arrependesse e não se colocasse contra Roma, contra o romanismo, ele poderia então eliminar os anos de inferno e poderia, quem sabe, salvar a sua alma
Não tenho tempo aqui de mostrar para vocês um levantamento que fiz dos 38 principais instrumentos usados nessa época. Talvez se o fizesse, muitos de vocês não teriam coragem de almoçar nessa manhã. Triste em pensar que muitos de nós esperamos e vivemos confortavelmente um cristianismo fácil e corremos o risco de não dar valor na liberdade e na condição que temos, enquanto muitos tiveram que derramar o seu sangue, como diz Churchill, o seu sangue, o seu suor e as suas lágrimas, para que hoje pudéssemos nos reunir aqui, da forma como estamos nos reunindo, em liberdade. Detalhe desses procedimentos: os desenhos da época, a exemplo desses, mostram clérigos participando de todos os procedimentos inquisitoriais, notadamente a ordem dominicana. Passo a falar dos autos de fé. Alguns que eram supliciados, propositalmente não eram supliciados a ponto de morrer, para que pudessem ser queimados publicamente. Era feito então um procedimento chamado auto de fé, onde a culpa do indivíduo era lida publicamente. E todos tinham que comparecer, sob pena de que quem não comparecesse fosse considerado pelo vigário local como suposto apoiador daquele que estava sendo supliciado. Portanto, todos iam. E no auto de fé era lida a culpa do indivíduo. E em seguida, o indivíduo era queimado vivo. O indivíduo era queimado vivo. E nós temos relato de muitos cristãos que foram queimados vivos, culpados de um único pecado: discordar do poder de Roma na interpretação da Escritura Sagrada. A punição era pública, para que fosse exemplar. Em 1540, por ordem do concílio o concílio que tinha acontecido antes, chamado de Concílio de Constantinopla, concílio que aconteceu 4 anos antes do Concílio de Trento. O Papa da época fez um convite a um clérigo da época muito erudito, chamado Inácio de Loyola. Nasce ali a ordem jesuíta. Para que seria a ordem de Inácio? A ordem de Inácio fez um voto de fidelidade absoluta ao Papa. E por que a ordem jesuíta surge nesse contexto? Porque alguns dominicanos têm esse registro, não concordavam com algumas mortes, julgavam que o supliciado era inocente. Alguns começaram a se sentir desconfortáveis. O Papa então convida Inácio. Inácio escreve os postulados da ordem jesuíta e surge em 27 de setembro de 1540 a ordem jesuíta. Eu quero que você preste atenção nessa foto. Essas fotos foram tiradas na catedral dedicada a Inácio de Loyola, que mais tarde se tornou santo da igreja romana. Se você observar, as catedrais, o lugar central nas catedrais, é ocupado por quadros, onde está ali a imagem da pessoa ou do santo ao qual a catedral é dedicada. Logicamente, se estamos falando da catedral de Santo Inácio, a figura que você vê ao centro é de Inácio. Há um quadro dizendo que Inácio fora recebido no céu e fora coroado por Deus, em recompensa a alguma coisa que fez, a algum serviço que prestou à igreja. Que serviço foi esse? Durante todas as terças e quintas, às 5 horas da tarde, acontece uma cerimônia nessa igreja. Propositalmente, fazendo minhas pesquisas, eu quis participar de uma delas. Nessa cerimônia, toca uma música muito bonita. Esse quadro sobe, a imagem de Inácio desce, e Inácio está vestido aqui com a cátedra papal. É uma pena que o tamanho da foto não os permite ver. Inácio está vestido com a cátedra papal, o que significa que se tivesse tido tempo, ele teria sido um papa da igreja. E
ao lado da estátua dele, no canto, tem aqui uma estátua que mostra por que ele se tornou santo e está vestindo a cátedra papal. Eu vou aproximar agora essa imagem do canto direito. Aqui está a imagem de Loyola, que eu disse para vocês, aqui está a cátedra papal. Esse tipo de roupa só os papas, enquanto vigários de Cristo, podem vestir, mas Inácio está vestido com ela. Eu aproximei aquela imagem do lado direito da imagem de Loyola. Você tem aqui o que seria Loyola, com uma mecha de cabelos nas mãos. É muito significativo isso, porque para a época, uma mecha de cabelo significa que eu estou tratando com bruxos, eu estou tratando com pessoas de Satanás. Por isso a cobra, a serpente está aqui, que está a cabeça da serpente, a serpente está enrolada nesses dois indivíduos que estão sendo exorcizados por Inácio, que seguram a cruz, e tem ali a seu favor alguns anjos testemunhando e abrindo alguns livros. Quando você aproxima essa imagem, você tem nessa imagem 3 livros, ou seja, esses hereges estão sendo perseguidos pela igreja, por alguma razão. Eu tive a curiosidade de, com a minha pobre máquina fotográfica, tentar fotografar os 3 livros que estão aqui. Um aqui, outro aqui e outro aqui. O anjo está lendo esse livro. Ou seja, esses 2 estão sendo exorcizados, são gente do diabo, porque tem relação com esses 3 livros. Quando nós aproximamos, o primeiro livro está identificado como obras de quem? João Calvino. O segundo livro, Martinho Lutero. E o terceiro livro, não poderia deixar de ser Ulrich Zwingli, reformador da Suíça. Em outras palavras, a ordem jesuíta surgiu como uma forma de tentar calar a reforma protestante, perseguição religiosa. Esse rio é o rio Limmat, na cidade de Zurique, na Suíça. Aqui morou Zwinglio. Zwinglio foi um reformador que teve a sua igreja nas 2 ruas atrás desses prédios aqui. E talvez alguns estejam dizendo, tá bom, mas houve perseguição só de poderes de fora contra os cristãos? Não. Houve perseguição entre os próprios cristãos e entre os próprios protestantes. O próprio Zwinglio, que deu uma contribuição tremenda para a reforma, cometeu um erro crasso. Não respeitou a liberdade religiosa pela qual ele mesmo muito amava. No ano de 1527, nesse rio, foram afogadas uma porção de pessoas, entre elas um jovem chamado Félix Mendes, que mais tarde foi reconhecido como o pai dos anabatistas. O que eu estou a lhe dizer, esse assunto de liberdade é tão caro para Deus, que o diabo às vezes manipula esse assunto, para fazer irmãos brigarem contra os próprios o quê? Irmãos. O próprio reformador, tremendo que foi Zwinglio, perseguiu e matou afogado aqui muitos anabatistas. E qual era o crime dos anabatistas? Pregar que o batismo só podia ser feito por adultos e tinha que ser feito por imersão. De forma muito cruel, Zwinglio e seus seguidores levaram alguns anabatistas para a beira do rio Limmat, amarraram pés e as pernas e perguntaram, vocês querem ser batizados então, de novo? Eu vou lhes batizar. E de 1527 a 1560, muitos anabatistas pereceram, mortos no rio Limmat. Motivo? Discordarem da opinião dos outros. Inglaterra, dinastia Tudor, Guerra dos 30 anos, 1618 a 1648. Uma briga de foice, de cutelo, de martelo, de lança, de espada, de flecha. Entrava um rei protestante, perseguia católicos.
Entrava uma rainha católica, perseguia os protestantes. 30 anos. Termina então com a chamada Paz de Westfália. Um documento que no direito é muito importante, porque é um dos primeiros marcos dos direitos humanos. E o que ninguém às vezes fala é que esse documento são direitos humanos baseados nos direitos da religião, nos direitos da fé, nos direitos de professar com liberdade a sua fé. E assim, amigos, a Europa foi varrida pelo protestantismo. Na Inglaterra, John Wycliffe. Na Alemanha, Lutero. Na Suíça, Zwinglio. Em Genebra, por muito mais tempo, João Calvino. E saindo dali, para a Escócia, John Knox. Todos perseguidos por questões religiosas. Entra em cena o puritanismo. O povo de Deus agora começa a se reunir escondido. Para não ser perseguido, não adianta. O puritanismo foi considerado como coisa do demônio. A partir da reforma, 4 grandes matrizes teológicas começam a se debater no seio do cristianismo. Passamos a ter uma teologia católico-romana, uma teologia luterana, uma teologia calvinista e uma teologia anabatista. Começa-se agora disputas teológicas. E começamos agora a visualizar na igreja vários cristianismos. Muitas vezes, um não respeitando o outro. Prossegue-se o tempo. E finalmente, chega o tempo em que Deus tiraria o poder do chifre pequeno. Lembra-se do Código Iuris Civili Justiniani? Ele começa a vigorar quando? 500? Com o Édito de Justiniano. Por 1260 anos. A profecia, Daniel 7:25. Apocalipse 12:7. 11:2 e 3. 12:6. 12:14 e 13:5. Deus tinha dito que o poder do pequeno chifre seria exercido por não mais, na sua forma soberana, não mais do que 1260 anos, a começar pelo Édito de Justiniano, deveria ter fim então em 1798. O que acontece em 1798? Napoleão manda uma comitiva, liderando ela o general Berthier, manda até Roma, e a comitiva de Napoleão faz um convite ousado para o Papa Pio VI, nos acompanhe até o mosteiro de Canossa, ou então nós vamos simplesmente tirar à força você do poder. Pio VI, logicamente sabendo das fragilidades, acompanha o destacamento de Napoleão até o convento, até o mosteiro de Canossa. Isso era fevereiro de 1798. Pio VI morre ali em 11 de agosto de 1799. Até esse momento, os fiéis, durante esse tempo de supremacia papal, os fiéis que não concordavam com o sistema, foram duramente perseguidos. E amigos, vocês já viram um texto de Jesus Cristo em Mateus, que diz que se os crentes não falarem as pedras, na França pagã do nosso tempo, as pedras estão clamando. Aqueles que visitarem o túmulo de Napoleão Bonaparte, a cerca de 3 quilômetros ali da Torre Eiffel, vão se deparar com um dos painéis que existem ali. É esse painel aqui. Muitos que não entendem profecia, talvez vão passar batido. Você tem aqui a figura de Napoleão, e com uma mão, Napoleão abaixa um código, e com a outra mão, Napoleão aponta para um novo código agora. Quando você aproxima, você vê o código que ele está baixando, qual que é? As leis romanas, ou as institutas de Justiniano. As leis para qual ele está apontando, é o código o quê? O código napoleônico. As pedras estão clamando. Desse código, do dia que esse código passa a vigorar, até o dia em que ele é substituído por esse. Quantos anos, irmãos? 1260 anos. As pedras estão clamando.
Porque muitas vezes nós já não clamamos mais. As pedras estão falando. E por falar em clamar, indo para os meus finalmente, eu clamo a vocês. A Escritura diz que haverá em breve um período de perseguição. E a minha pergunta seria, será que já não estamos de alguma forma vivendo, em alguma medida, uma antessala desse período de perseguição? Muitos na igreja adventista estão preocupados com a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E essas duas bestas, ao darem-se as mãos, diz a Escritura, elas perseguirão o povo de Deus. Mas há uma outra besta que nós muitas vezes estamos descuidando, a besta de Apocalipse 11, 7. Abra a sua Bíblia e leia comigo Apocalipse capítulo 11, verso 7. Apocalipse 11, 7. Quando tiverem então concluído o seu testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará. Se você olhar o contexto aqui, está falando imediatamente a Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Francesa, segundo a Escritura, é resultado direto, o iluminismo francês é resultado direto desse novo sistema de ideias que surge do abismo e que vai perseguir as Escrituras. Então nós temos aqui no Apocalipse várias instrumentalidades que estão emergindo de quem? Da grande besta escarlate. Você tem em Apocalipse 12, 3, 13, 1, 17, 4 e 5, menção à besta escarlate, o grande dragão, a grande serpente. Essa besta escarlate dá sustentação a várias bestas ao longo da história, usando-as como instrumentalidades. E uma das formas é perseguir e tolher a liberdade dos filhos de Deus. Você tem Daniel 2 e 7, as bestas reinos. Daniel 11, Apocalipse 11, a besta que sobe do abismo. Que besta é essa? O ateísmo. Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, poder romano. E Apocalipse 13 e 11, a besta que sobe da terra, o protestantismo político-religioso apostatado norte-americano. Essa contrafação satânica, eu tirei essa foto de uma obra que tem um retrato da época. Proibiu-se na França a adoração a Deus, e colocou-se no lugar de Deus uma deusa chamada Razão. Uma deusa chamada Razão. Há livros que mostram gravuras da época, dizendo que eles queimavam incenso à deusa da razão. Eles também faziam procissões à deusa da razão. Queimaram Bíblias, expulsaram clérigos, confiscaram bens da igreja, e muitos foram mortos nessa época por intolerância. Aqui a deusa da razão, e lá ao final, uma homenagem à la philosophie. A filosofia, essa pintura de 10 de novembro de 1793. Ellen White explica, dizendo, quando acabarem o seu testemunho, ela falando de uma frase da Bíblia, ela vai explicar, o período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de pano de saco, finalizou-se em 1798, aproximando-se elas do termo de sua obra, deveria fazer guerra contra elas, um poder representado pela besta que sobe de onde? Do abismo. Que besta é essa? Leia comigo. Que besta é essa? Faz guerra contra elas, o poder representado pela besta que sobe do abismo. Essa besta é uma manifestação também do poder o quê? Satânico. Que besta é essa, irmãos? Um outro poder, a besta do abismo, que deveria surgir para fazer guerra aberta, declarada contra a palavra de Deus. Isso surgiu um pouquinho antes de 1798. E ele se levanta para fazer guerra à Escritura Sagrada. E para ser mais ainda claro, ela diz, esse poder tem caráter satânico. Quem é esse poder? Esse poder é uma mistura de ateísmo
com secularismo. Muitos de nós estamos de olho nas duas bestas do Apocalipse 13. Enquanto isso, descuidamos da besta de Apocalipse 11, que tem ganhado terreno em nosso meio. E também é uma besta satânica. Também é uma besta que faz com que nos confundamos no exercício da nossa liberdade religiosa. Eu costumo dizer para os jovens lá do NASP, nós estamos na época do nada a ver. Nada a ver. Tudo que você vai falar com a pessoa fala assim, ah, pastor, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver? Eu diria para você, muita coisa acontecendo em nosso meio. Tem tudo a ver com a besta que surge do abismo. Essa besta vai pelejar contra, lá na França ela pelejou contra o próprio Deus, a própria religião. Um pouquinho depois, surgem os reavivamentos nos Estados Unidos. Primeiro e segundo grande revivamento. Primeiro, Jonathan Edwards, século XVIII. O segundo, Charles Finney, virada do século XVIII para XIX. Esses reavivamentos, aconteciam danças no meio deles. Pessoas desmaiavam. Havia umas coisas muito estranhas acontecendo entre eles. E tudo acontecia em nome de quem? De Deus. O inimigo trabalhando para distorcer a liberdade. Mas é nesse contexto que surge o remanescente final. A profecia de Apocalipse 8 a 11, as 7 trombetas, diz que depois da 6ª trombeta tocar, e antes da 7ª tocar, 4 eventos aconteceriam. E eles estão relatados em Apocalipse 10 e 11. Primeiro evento, o desapontamento. Segundo, a certidão de nascimento de um povo diferente, um povo que é para ser diferente, um povo que usa a sua liberdade, deve usá-la segundo a Escritura Sagrada, tão somente segundo a Escritura. Um povo que vai restaurar a verdade, e assim acontecerá as últimas coisas, para que Cristo possa o quê? Possa voltar. Só há um povo que segundo as Escrituras cumpre essa prescrição. Quem é esse povo, irmãos? O silêncio de vocês me assusta. Quem é esse povo, irmãos? Os adventistas do 7º dia. Por quê? Porque daqueles movimentos, dos 3 movimentos que surgiram naquele período, 3 reivindicam ter um profeta, mas apenas um guarda todos os mandamentos de Deus. Amém? Se você crê mesmo nisso, por quê? Temos sido tão tímidos em pregar isso. Por quê? Bom, eu tenho aqui a galeria da fama. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, Theodor Beza, John Knox, Felix Menz, George Whitefield, John Wesley, Ellen White. Deus foi, apesar dos defeitos que todo homem e mulher tem, Deus chamou homens e mulheres para restaurar a sua verdade, porque sem verdade não tem genuína liberdade. Deus levantou esse povo, levantou com 4 fundamentos: o santuário, as 3 mensagens angélicas, a lei de Deus e o sábado, e a imortalidade o quê? Condicional da alma. Logicamente, algumas contrafações vieram. Enquanto os filhos de Deus estavam defendendo uma ideia correta sobre Deus o Pai, houveram ideias incorretas sobre Deus o Pai. O comunismo, afirmando a inexistência de Deus. O darwinismo, afirmando que não houve criação. E por último, um padre francês, em 1923, chamado Pierre Teilhard de Chardin, tentando unir Bíblia com evolucionismo, se aventura a propor o chamado teísmo evolucionista.
que agora está varrendo as universidades e as faculdades católicas. A teologia do filho também não ficou sem contrafação. Enquanto muitos pregavam a verdade sobre o filho também foi diretamente atacado por alguns movimentos. Mormonismo, pregando o monofisismo, pregando que Cristo e o Espírito são apenas manifestações do Pai, não são pessoas separadas, distintas. O jeovaísmo, pregando o hierarquismo, que Cristo é apenas o quê? Um Deus menor, uma criatura. E Dwight Moody, com o evangelho populista. Dwight Moody bebe em Charles Finney, e é ele que começa esse negócio de você pode vir e permanecer com Jesus do jeito que você quiser. Uma ideia equivocada sobre o Filho. Portanto, nós temos 3 contrafações. E por fim, a contrafação contra o Espírito. Enquanto os filhos de Deus estavam pregando a verdade, as contrafações também com relação ao Filho surgiram. Com relação ao Espírito surgiram. Primeiro, as batidas das irmãs Fox, em Springville, em Nova York, 1848. Depois, Albion Challenger, um ex-pastor adventista, movimento da carne santa, perfeccionismo. E por fim, William Seymour, que bebeu altos tragos da teologia de Finney, e ele agora vai inaugurar o pentecostalismo moderno. Bom, para que eu não corra o risco de nunca mais ser chamado para pregar aqui, que vocês querem almoçar, eu vou pular aqui algumas projeções. Quem sabe numa outra ocasião eu posso explicar isso aqui. Eu tenho que dizer como João, tinha muito ainda a vos dizer, mas o almoço não pode esperar agora. Pode? Bom, alguns, né? Bem poucos, para bem poucos pode. Para bem poucos pode. O inimigo, eu quero terminar aqui, chamando a sua atenção para isso aqui. O inimigo tem se arregimentado para ameaçar a liberdade dos filhos de Deus. Teologia liberal em 1800. 1820 a 30, mormonismo. 1848, comunismo. 1848 ainda o espiritismo das irmãs Fox. 1857 o espiritismo de Kardec. 1854 o dogma da Imaculada Concepção. Decretou-se que Maria não tinha pecado. 1859 o darwinismo. 1870 o dogma da infalibilidade papal. O pontífice romano, quando fala ex cátedra, fala em nome de Deus, se não pode haver discordância, porque ele não erra. Essa seria a ideia. 1870 o evangelho populista, 1870 o jeovaísmo, 1893 a 1900 o movimento Holiness perfeccionista, 1886 a 1906 o pentecostalismo, e 1950 a assunção de Maria, ou seja, Maria ascendeu ao céu. E agora, se você pedir, a mãe, o filho atende. Bom, como é que isso chegou no Brasil? Pentecostalismo, 5 grandes ondas. Primeira onda, 1910, Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus. Segunda onda, 50, 60, Quadrangular, Brasil para Cristo e Deus é Amor. 60 ainda, Igreja Maranata, Presbiteriana Renovada e Movimento Carismático. 1970, 80, IURD, Internacional da Graça, Sal da Terra, Renascer. Quinta onda, 1990, 2000, Mundial do Poder de Deus, Sara Nossa Terra. Agora a mais nova, Plenitude do Trono de Deus. O novo investimento de Marcelinho Carioca, o ex-jogador de futebol. E outras denominações. ênfases, línguas, curas, sinais, exorcismo, mover do espírito, ou algum tipo de êxtase sentimental. Teologia da piedade até aqui, e aqui uma espécie de teologia da prosperidade. Enquanto isso, o poder papal está tendo a sua ferida curada. Várias coisas foram acontecendo. Até que o Concílio Vaticano, ocorrido de 1962 e 65, declarou: Maria é intercessora junto a Cristo. Isso contraria a Bíblia. A Bíblia diz que há um só
intercessor. Aceitou os métodos modernos de interpretação da Bíblia. A Escritura contém a revelação, mas ela não é a revelação. Escritos bíblicos são interpretados pela contínua tradição do magistério da igreja. Protestantes são irmãos separados, têm que ser trazidos de volta por meio de um movimento chamado ecumenismo. 78, sai de cena Paulo VI, morreu, entra Alberto Luciani, chamado Papa dos 30 dias. Ele não concordava com algumas coisas, viveu apenas 30 dias. 98, João Paulo II entra. Começa então uma busca pela paz e pelo ecumenismo. Isso fica claro na sua carta apostólica Dies Domini, que fala sobre a santificação do domingo como dia de guarda. Por quê? Porque a igreja disse. Depois, Bento XVI segue as diretrizes de João Paulo II e vai escrever suas encíclicas, suas 2 encíclicas, baseadas no assunto da miséria humana. Francisco já escreveu 2 documentos, uma encíclica e uma carta. A sua carta, Lumen Fidei, a igreja é a mãe da fé. E Laudato Si, em latim, louvado seja, saiu agora em 24 de maio de 2015, focou respectivamente o papel e a autoridade da igreja romana e a causa ecológica. Quando nós vamos para a história, quando nós vamos para tudo isso que tem acontecido, eu passo a lhes mostrar o que tem acontecido nos últimos 30 anos. Os argumentos da igreja romana têm sido: o mundo está uma miséria. Verdadeiro ou falso? Claro que é verdadeiro. O mundo está em conflitos. Verdadeiro ou falso? A natureza reflete um caos ambiental que vai levar ao caos econômico. Verdadeiro ou falso? Há uma desunião entre os cristãos. Verdadeiro ou falso? Qual o problema então? Aí vem as propostas. Para a miséria, o discurso é a dignidade e caridade. Para os conflitos, o discurso é a paz. Para o caos ambiental, o discurso é a preservação da vida. E para a desunião, o discurso é a unidade. Onde é que estaria o mecanismo capaz de atender essas demandas? Os cristãos se unirem em torno de um dia de trégua. Um dia de trégua para fazer caridade, diminuir a miséria do mundo. Um dia de trégua para viver em paz. Um dia em que todos os conflitos cessam para experimentar a paz. Um dia em que o meio ambiente é preservado de toda poluição, de todo ataque. Um dia em que os irmãos se encontram e celebram a unidade para redescobrirem o amor mútuo. Um dia. Que dia é esse, irmãos? A oferta é que seja o domingo. Alguns podem dizer: é duro o seu discurso, pastor. É duro o seu discurso. Você desconhece que a igreja mudou. Eu pergunto: será que Roma mudou? Ou será que nós, às vezes, estamos mudando e baixando a guarda? Será que Roma mudou? Essa é a igreja de São João de Latrão. Eu passei 2 dias nessa igreja, pesquisando. E eu fiquei impressionado quando eu vi algo que eu jamais imaginei que eu fosse ver. Agora em 2011, em frente a essa igreja, a ficha de Lutero caiu. Em frente a essa igreja, Lutero de joelhos, subindo a escada que ficava em frente à igreja antiga. Lutero se lembrou dos textos do apóstolo Paulo, que dizia que nós somos justificados pelo quê? Pela fé. E Lutero, com o seu certificado de indulgência na mão, se sentiu inquieto, se levantou dali, voltou para a Alemanha e se pôs a escrever contra essas práticas. 500 anos depois, essa criatura magra e feia que vos fala, vai a Roma. E para minha surpresa, na mesma igreja, agora não mais do lado de fora da igreja, agora do lado de dentro da igreja, pessoas sinceras, muitas das quais estão padecendo sem conhecer a palavra de Deus, fazendo a mesma coisa de 500 anos atrás. E do lado, bem do ladinho da escada, os termos da indulgência. As seguintes indulgências podem ser recebidas de acordo com as condições em que forem cumpridas, condições de uso. Indulgência plenária, indulgência parcial.
a plenária oferecida pelo Papa todas as quintas da quaresma, ou mais uma vez ao ano, na ocasião da escolha da pessoa. E a indulgência parcial, em todos os dias do ano, à medida que a pessoa sinceramente se arrepender do seu quê? Do seu pecado. Roma mudou? Ou nós estamos mudando? Por não estudar mais a palavra, por não ouvir mais os conselhos proféticos. Roma mudou. Realmente eu preciso terminar. Já tem uns aí pensando em me amaldiçoar. Eu quero deixar aqui alguns textos da senhora White para você. Aqui está. A igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nessa obra se unirão romanistas e quem? Protestantes. Ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo, mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão. A alguns serão oferecidas posições de influência e outras recompensas e vantagens, como engodo, para renunciarem à sua fé. A igreja apelará para o braço forte do poder civil. Haverá então a confederação de forças satânicas. Será desencadeado o poder arbitrário e opressor contra o quê? Contra o quê, amigos? A liberdade religiosa. Contra a o que nós, como adventistas, consideramos ser a liberdade religiosa? A liberdade de adorar a Deus de acordo com o quê? Com os ditames da sua consciência. O sábado, amigos, será a pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Qual o único ponto em que os cristãos não concordam? Nos 10 mandamentos. O sábado. Esse será o ponto. Em algumas igrejas, alguns irmãos já andam achando que é politicamente incorreto pregar essa verdade. Pois eu vos digo, a palavra de Deus nos diz, os conselhos inspirados nos dizem, o grande conflito que se aproxima terá como ponto central a questão da guarda do sábado, o dia do Senhor, conforme o mandamento do Senhor. Quando, Dr. Lélio expôs essa projeção ontem, quando as exigências dos homens se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer de preferência, obedecer a Deus, de preferência a quem? Aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda legislação humana. O assim diz o Senhor não pode ser substituído pelo assim diz a igreja e nem o assim diz o Estado. Deus é mais importante e tem que continuar a sê-lo. Alguns perguntam, tudo bem, pastor, como é que essa coisa está sendo preparada? Isso é assunto para hoje à tarde. Hoje à tarde. Isso é assunto para hoje à tarde. Já me puxaram aqui a alça do paletó. Eu tenho 3 textos finais aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção. O que está acontecendo com a igreja? Enquanto os poderes do mal se arregimentam. Olha só o que está acontecendo com a igreja. Para bem nosso, Deus desencadeia na igreja um processo chamado sacudidura. O Senhor virá em breve. Em toda a igreja haverá um processo tendente a fazer o quê? Vamos lá, amigos? Pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade, nem honram a Deus. Estamos no tempo de quê? Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos, por palavra e ação. O Senhor virá em breve, muito em breve. Quando as aflições se intensificarem ao nosso redor, ver-se-á separação, mas também se verá o quê?
em nossas fileiras. Alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja, em ocasiões do verdadeiro perigo, tornarão manifesto que não edificaram sobre a rocha, cederão à tentação. Os que tiveram grande luz, precioso privilégio, e não aproveitaram, sob um pretexto ou outro, hão de fazer o quê? Retirar-se de nós. Hão de retirar-se de nós. Nesse momento a igreja talvez pareça prestes a cair, mas ela não cairá, amém? Está muito fraco esse amém de vocês. Melhorou. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados para fora na sacudidura. Infelizmente, uma classe numerosa que tem professado a fé na nossa mensagem, abandona sua posição e passa para a fileira de quem? Do adversário. Mas, olha que lindo, e aqui agora eu estou falando para os visitantes que estão aqui, olha que coisa linda, os lugares vagos nas fileiras serão o quê? Será que não é por isso que você, amigo que nos visita, não foi trazido aqui nessa manhã? Não tem vindo para conhecer a palavra de Deus, a verdade, e permanecer fiel a Deus? E aí ela termina dizendo, eles vão chegar, será admitido um grande número de pessoas, que nesses últimos dias, ouvirem a verdade o quê? Pela primeira vez. Os lugares vagos nas fileiras serão o quê? Preenchidos. Almas sinceras, que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas, responderam à chamada. E os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas. E vieram, e se uniram. Multidões receberão a fé, e unir-se-ão aos exércitos do Senhor. Deus mudou a estratégia. Ao longo da história, Deus tirava o quê? Tirava o quê? O remanescente de onde? Vocês estão conseguindo ler? Deus retirava o quê? De onde? Então quem saía? Agora Deus muda. Deus muda a estratégia. Deus agora vai tirar o ajuntamento de dentro de quem? Quem sai agora? Que Deus nos ajude a não sairmos. Que Deus nos ajude a valorizar a nossa liberdade. Ó, o pastor já me olhou 3 vezes ali. Eu vou deixar para vocês esse tema aqui. Lê comigo esse texto. Não? Não temos o quê? Eis para ser dispostos o quê? Tereis o quê? Mas seja o quê? Até quando? E vamos receber o quê? Amém? É para a liberdade que Cristo vos libertou. Deus os abençoe.